Bem, bom dia a todos, os alunos da disciplina de Estudo e Teoria de Direito. E vamos dar hoje continuidade ao nosso conteúdo programático. Já vimos 2 unidades, a unidade que trata o direito como conhecimento e depois estudamos o direito como objeto. Hoje já sabemos o que é conhecimento, tá bom? Que é toda aquela informação extraída através da experiência de um determinado objeto. Sabemos que esse conhecimento ele varia de pessoa para pessoa, né? Devido à historicidade e discernimento de cada um de nós. Sabemos também já o que é objeto. Objeto é tudo aquilo que é posto à nossa frente para que seja conhecido. Vimos que o direito, tá bom? Como conhecimento, ele vai abarcar os 3 graus de conhecimento. Nós podemos conhecer o direito de forma casual, podemos conhecer o direito de forma causal e podemos conhecer o direito de forma filosófica. Vimos também que o direito como objeto, ele, dentro da tipologia que nós estudamos, ele hoje pode ser visto tanto como um objeto natural para os naturalistas, como um objeto cultural para os positivistas. Obviamente, nós vimos isso em mais de 5 aulas, tá certo? Eu fiz só um pequeno resumo. E hoje vamos estudar o direito como ciência, né? A ciência, como objeto de estudo, ela é estudada na filosofia pela epistemologia, tá bom? Então, a epistemologia seria aquela parte da filosofia que tem como mistério estudar as ciências. Tranquilo? Então, pronto. Agora sim. Diante dessas pequenas noções preliminares que nós já conhecemos, podemos dar início à nossa aula de hoje. Lembrar vocês que hoje à noite nós temos o nosso Tira Dúvidas. A partir das 18h30 e vamos aí até umas 8 horas da noite. Tranquilo? Para complementar e tirar dúvidas e confabular e trocar experiências entre nós, tá certo? Desculpa aí a aparência, eu tô meio barbado, né? Tô cabeludo, tô usando até boné porque eu tô cabeludo. A boina. Eu tô cabeludo. Mas, ver se eu corto hoje pra ficar mais bonito pra vocês à noite. Brincadeira. Então vamos lá. Professor, vamos estudar hoje o direito como ciência. Mas o que é ciência? Para que nós possamos entender o que seja ciência, necessário se faz, obviamente, essas noções que nós já tivemos de conhecimento e de objeto. Daquilo que é extraído daquela relação cognitiva, onde de um lado está o ser cognoscente, do outro lado está o objeto. Nós precisamos dessas noções para entender o que é ciência. Por quê? Porque a ciência, ela vai surgir justamente dessa relação. Também. Dessa relação nasce o conhecimento. Estão lembrados? Dessa relação cognitiva nasce o conhecimento. Mas, às vezes, nós estudamos tanto, conhecemos tanto um determinado objeto que a grande quantidade de conhecimento extraído desse objeto, ele é condensado, tá bom? Através de um método próprio e passa a ser, né? Passa a ser conhecido agora como uma ciência. Então, a ciência, ela seria um corpo de conhecimento sistêmico, adquirido através
da nossa experiência, tá bom? Sobre um determinado objeto, ou fenômeno, ou fato, formulando, assim, um método ou uma metodologia racional. De forma mais simples, eu posso dizer que ciência é um conjunto de conhecimentos sistematizados, tá certo? Adquiridos através de um método próprio sobre um objeto próprio. Tranquilo? O que é essa experiência? Essa experiência se adquire através da observação, através da identificação, através da pesquisa, através da explicação de determinadas categorias de fenômenos que atingem esse objeto de estudo, enfim. Tá bom? Isso é a nossa experiência. E essa experiência, ela vem até nós, ela chega até nós, ou chega até o ser cognoscente através dos nossos sentidos, né? Da visão, da audição, do olfato, da degustação e do tato. E também, obviamente, vocês não são mais bobos, né? Vocês aprenderam aqui na disciplina, também através da intuição ou através da dedução, porque nós também temos objetos que eles estão no campo das ideias e outros estão em um campo metafísico, tá bom? Tá certo? Então, já sabemos o que é uma ciência. Então, uma ciência, de forma simples, vou repetir, seria aquele conjunto de conhecimento sistematizados, extraídos através de um método próprio sobre um objeto próprio. Então, a partir daí, a gente já pode partir do princípio de que para ser ciência, tá bom? Esse conjunto de conhecimento, ele deve ter um objeto próprio de estudo, só dele, tá bom? Sobre um determinado parâmetro, e um método próprio de estudo. Tranquilo? Até aí? Professor, o direito é uma ciência? Aí a resposta é bem simples. O direito pode ser um objeto? Aí você diz, pode. Nós já vimos que ele é um objeto. Ora, se ele é um objeto, então ele está posto à frente de qualquer ser cognoscente para ser conhecido. Esse objeto, direito, ele tem sido conhecido através de anos, de centenas de anos, de milhares de anos? Sim, obviamente. Então, nós podemos certamente afirmar que um objeto que vem sendo estudado há milhares de anos, né, desde o surgimento do homem sobre a face da Terra, que ele vem estudando essas normas que regulam o comportamento, então nós podemos dizer que existe um conjunto imenso de conhecimento sobre o objeto direito. E, consequentemente, o direito ele pode ser um objeto, ele é um objeto, mas, ao mesmo tempo, existe a ciência do direito. Tá bom? E, consequentemente, ela vai ter método próprio e ela vai ter um objeto próprio. Professor, que método é esse? Qual é o método de estudo do direito? Qual o método de conhecimento do direito? Qual é o método utilizado pela ciência do direito? Primeira pergunta. Né? E, obviamente, qual é o objeto próprio do direito? O que é que o direito estuda? O direito como ciência. O que é que ele estuda? A gente chega já aí, tá bom? Então, nós sabemos que a ciência
E sabemos também que o direito é uma ciência. Tranquilo? A epistemologia, tá bom? O estudo das ciências tem classificado as ciências em vários grupos. Eu não vou entrar aqui a miúde na classificação de Comte, por exemplo, já que Comte é um sociólogo e essa definição ficaria mais propícia para o estudo dos sociólogos. Para nós aqui do direito, eu vou buscar, tá bom? Essa classificação lá em Hans Kelsen, que é um juiz filósofo, tá bom? Juiz filósofo. E ele classifica as ciências em apenas duas classes, tá bom? Em apenas duas classes. As ciências naturais e as ciências sociais. Ciências naturais, ou ciências da natureza, ou algumas ciências exatas, é a mesma coisa. E tem as ciências sociais, também denominada de ciências humanas, ou ciências ideográficas. Depende também do autor, tá certo? Então, professor, conforme Hans Kelsen, só há, quer dizer, duas classificações, duas classes de ciência. Facilitando o entendimento do direito como ciência. Então, ele classificou em apenas duas: ciências naturais e ciências sociais. E mais, ele faz essa classificação, tá bom? Sobre um determinado parâmetro, tá certo? E o parâmetro é o objeto estudado. Seria o objeto estudado, tá bom? De acordo com o objeto estudado, então, as ciências seriam ciências da natureza, ou ciências naturais, ou ciências sociais, tá bom? E aí, o que é que estuda as ciências naturais? Quais são os objetos de estudo das ciências naturais? Obviamente que tem uma infinidade de objetos estudados pelas ciências naturais. No entanto, todos esses objetos estudados pelas ciências da natureza, ou ele é um objeto sem vida, ou, se tiver vida, ele é consequente. Repetindo. Os objetos das ciências naturais, tá bom? Que há uma infinidade de objetos estudados pela ciência da natureza. Esses objetos, eles ou não têm vida, tá bom? Ou eles têm vida, mas são consequentes. O que é que quer dizer com isso, professor? Vou dar um exemplo aqui da geologia. A geologia é um exemplo de ciência natural. Ela estuda o quê? Ela estuda as rochas, né? Os minerais. É o que a geologia estuda, tá bom? Nesse caso, eu pergunto a você, o objeto de estudo da geologia é um objeto que tem vida ou é um objeto que não tem vida? Aí você pergunta, uma pedra, por exemplo, uma rocha, um pedaço de rocha, ele tem vida? Não tem. Mas é um objeto de estudo. E aí ele estuda ali quais são os minerais que compõem aquela rocha, quantidade, proporcionalidade, tá certo? A física, né? O que é que a física estuda? Né? Estuda fenômenos da natureza, tá bom? Como a lei da gravidade, ou a lei do empuxo, tá bom? A ação e reação sobre materiais.
esses fenômenos, tá bom? Apesar de terem movimentos, alguns deles, e muitos deles têm, mas eles não têm vida. Mas são objetos, sim, de estudo. Professor, a biologia. Ora, a biologia, vamos pegar a biologia, vamos dividir, né? Vamos pegar a botânica. A botânica é uma ciência natural. Ela estuda o quê? Os vegetais, as plantas, a botânica, tá bom? E a planta é algo vivo? É vivo sim, tá bom? Mas eles são seres vivos, mas são consequentes. O que é que o senhor quer dizer com isso, professor? É que nós podemos prever o comportamento, tá bom? E até certificar o comportamento desses seres vivos, tá certo? Diante de uma ação. É como se nós pudéssemos, tá bom? Prever a reação desses seres vivos. Então, uma planta, por exemplo, um coqueiro. Quando você vai para a praia, por exemplo, você encontra, às vezes, coqueiros na praia. Mas vocês vão observar que as folhas dos coqueiros, elas não vão estar bem armadazinhas, vão estar pendentes, sim. Elas vão estar arrastadas para um determinado lado. E você vai observar que elas são arrastadas por um determinado lado que tende à direção do vento. Tende à direção do vento. Quer dizer, você pode prever que as plantas, né? As plantas, elas certamente, elas irão reagir de forma, digamos que, de forma direta à ação dos ventos. Consequente. Quer dizer, o que é algo consequente é algo que eu posso prever. Então, as ciências naturais, elas terão sempre um objeto de estudo, que esse objeto, ou ele não tem vida, tá bom? Ou se ele tiver vida, ele tem um comportamento consequente, ou tem uma reação consequente. E aí você pode pegar qualquer ciência da natureza, a zoologia, né? A zoologia estuda os animais, tá bom? E os animais são seres vivos. Eles até pensam, tá bom? Eles até conhecem, diferentemente das plantas, até que se prove o contrário, obviamente. No entanto, as ações, as reações desses animais são consequentes. São consequentes. O teu cachorrinho, tá bom? Se ele for criado de uma determinada forma, com muito carinho, muito mimado, muito cheio de amor e tal, é isso que ele vai ser. É isso que ele vai ser. Né? Ele reage, tá bom? E essa reação dele é completamente previsível. Para quem trabalha com treinamentos, adestramentos de animais, vocês vão ver como isso é perceptível, tá certo? Nos animais, tá bom? Nos animais. Você quiser, você pode pegar um Rottweiler, que é um cachorro que ele é um cachorro muito forte, tá bom? É um cachorro que, se ele atacar uma pessoa, ele é capaz de destroçar, porque ele é muito forte e tal. Mas se você for, né? Se você for, desde quando ele é um filhotinho, você der um tratamento a ele de mimado, né? De muito amor, de muita, né? Ensinar ele a não atacar as pessoas, tá? É isso que ele vai fazer. É isso que ele vai fazer, tá bom? Agora, tem determinadas raças, obviamente, que
essa reação dele, tá bom? Mesmo diante do adestramento, continua sendo da sua essência, que é de, sei lá, atacar pessoas, defender seu território, enfim. Então, eu dizer para vocês de um animal que é considerado como um animal selvagem, né? Por exemplo, um tigre. Um tigre é um animal selvagem. E a tendência dele, obviamente, é de que, diante de um ser humano, ele venha reagir de forma violenta. E já que ele é carnívoro, ele é capaz de, sim, tá bom? De devorar um ser humano. Aí quando eu fui para fora do país, há uns anos atrás, eu entrei em um zoológico, né, de um país estrangeiro, e lá tinha, né, um cercado, onde tinha vários tigres, e eles convidavam para a gente entrar, tá bom? Muita gente recuava, tinha medo e tal, mas eu entrei, com o meu filho, eu entrei e tal, e foram muito dóceis com a gente, dóceis, parecíamos gatinhos, tá bom? E depois eu conversando com os adestradores lá, mas tudo de olho, eles não ficam longe de você não. Eu conversando com eles, disseram, olha, desde bebezinho, eles são separados da mãe, e são criados por cadelas, eles se amamentam em cadelas, eles são tratados como cachorros, tá bom? Mas ele sempre diz, ele diz que mesmo assim existe a essência dele, a natureza, o instinto dele, que é diferente de um animal, cachorro, que é um animal doméstico, né? Doméstico. Então, o que eu quero dizer é que as ciências naturais, você vai estudar, tá bom? Um objeto, esse objeto, ele ou é morto, não tem vida, ou se ele tiver vida, ele tem um comportamento consequente, tá bom? Tá certo? E aí vem as ciências sociais, ou ciências humanas, ou ciências ideográficas, também chamadas de ciências ideográficas. E aí, nesse caso, o objeto de estudo das ciências sociais sempre será o homem, o ser humano. E o ser humano, ele é um objeto, tá bom? Que tem vida. Mas é diferente de todos os outros objetos que têm vida. Sabe por quê? Porque ele é inconsequente. Você não pode prever o comportamento de um homem ou de um ser humano, tá bom? Você pode tratar ele com muito amor desde criança e ele se tornar em algo violento. Ou você pode tratar ele de certa forma, de forma rústica, né? De forma ríspida e inflexível, mas ele se torna uma pessoa super amável. O ser humano, o teu cachorro, se tu amar ele sempre vai te amar. Sempre. Se você der amor a ele vai te dar amor. O ser humano não é assim. Às vezes a gente dá muito amor para um determinado ser humano e ele não te responde com amor. Ele te responde com outra ação, né? Com ódio, com desprezo. O ser humano, ele tem seres humanos que não gostam de amar. Tem seres humanos que gostam de sofrer, os masoquistas chamados, né? Já tem aqueles que são os sádicos, tá bom? Que sentem prazer, né? No sofrimento alheio. E assim somos nós. Então, o objeto de estudo das ciências sociais é um objeto vivo e é inconsequente, que é o ser humano. E o ser humano, ele é imensurável. Não tem como você medir o comportamento do ser humano. Não pode. Tá bom? Ele é multifacetário. Tá bom? Alguns comportamentos do homem podem ser tidos como consequentes.
Por exemplo, a geografia humana. A geografia humana, ela estuda o comportamento do homem, tá bom? Em relação ao meio ambiente. E o ser humano, ele tende a residir, a permanecer próximo à água. Próximo à água. Já observaram já as grandes cidades do mundo, as maiores cidades do mundo, onde é que elas estão localizadas? Quando não estão à beira, né, do oceano, estão ao lado de um grande rio ou de um grande lago. Podem observar isso, podem observar. Raríssimas exceções. Raríssimas exceções. Obviamente, o homem, como ele é inconsequente, às vezes ele pode sim ultrapassar esse seu instinto, tá bom? Aí cria, por exemplo, uma cidade como Brasília. E ao lado de Brasília, ele cria os grandes lagos, tá bom? Ou transformam pequenos lagos em grandes lagos. Ou represam água através de açudes ou diques, mas vai estar lá água. Isso é consequente, mas às vezes não pode ultrapassar. Nós somos inconsequentes, às vezes nós moramos em deserto. Você vai olhar, por exemplo, Las Vegas, né, aquela cidade dos Estados Unidos, ela está localizada em um deserto. Em um deserto. Tá bom? Mas foi para satisfazer a necessidade humana de ilusão, de jogo, né? De alguns ilicitudes que começa aquela cidade ali nessa busca. Hoje é legalizada lá o jogo, mas antigamente não era. Aí eles botaram no local bem diferente para que as autoridades não fossem até lá. Ou para que as autoridades fechassem os olhos para ela. E assim sucessivamente. Tá bom? Então, resultado. Resumidamente, Hans Kelsen, esse juiz filósofo, ele classifica as ciências em ciências da natureza, ou ciências naturais, e ciências sociais, ou ciências humanas. A diferença entre elas, conforme Hans Kelsen, vai estar no objeto de estudo. Enquanto na primeira, nas ciências naturais, o objeto de estudo ou é um objeto morto, sem vida, ou quando tem vida, quando tem vida, sua reação é consequente. Já os objetos, ou já as ciências sociais, vão ter como objeto de estudo o homem, o ser humano. E o ser humano, apesar é um ser vivo, mas ele é inconsequente, ele é imensurável. Daí aquela suposição de que as ciências naturais são exatas e as ciências humanas são inexatas. Por quê? Claro que as ciências sociais, pelo fato de eu estudar uma coisa morta ou uma coisa com vida e consequente, eu posso extrair formulações ou equações mais precisas, diferentemente das ciências humanas, onde ali está o homem como estudo, fica mais difícil você retirar uma fórmula, né, que venha a agregar todos os comportamentos humanos. Não tem como. Tá bom? Tranquilo? E também podem me responder a outras coisas. Por exemplo, por que as ciências naturais elas são bem mais desenvolvidas do que as ciências sociais? Porque as ciências sociais estão sempre um pouco atrás das ciências naturais, também por esse motivo. E, ademais, estudando os objetos mortos e objetos vivos consequentes que nós conseguimos evoluir. Tá certo? As ciências naturais que vão trazer a riqueza, vão trazer os bens, tá bom? Foi através das ciências da natureza que o homem dominou esse planeta, né? Ele não só dominou, mas ele cruzou os mares. Não só cruzou os mares, ele também desceu nas profundezas dos mares. Tá bom? Ele também viajou através do mundo. Através de quê? Através
do estudo das ciências, né, aprofundado, estudo aprofundado das ciências da natureza. Nós descobrimos as máquinas, descobrimos a bússola, descobrimos o astrolábio, descobrimos uma caravela, depois descobrimos como voar, depois descobrimos como sair desse planeta, buscar novos mundos, como hoje estamos fazendo. Já chegamos a Marte, já chegamos a Lua, já passamos, já chegamos a orbitar em satélites de Júpiter a milhões e milhões de quilômetros de distância. Isso através de quê? Foi através, obviamente, do aprofundamento do estudo das ciências da natureza. Hoje brincamos de Deus, hoje nós brincamos de Deus. Tá certo? Você está com um problema cardíaco, tá bom? Eu posso hoje tirar o teu coração e colocar um coração, e você ficar com um coração artificial durante várias semanas, até que eu encontre um novo coração. Um novo coração. O que antes era tido como milagres, hoje são simples, totalmente possível. Há uns 200 anos atrás, quem tivesse catarata nos olhos, estava fadado a ficar cego. Hoje, uma simples cirurgia, uma raspagem de olho. Antes você tinha problemas de miopia ou astigmatismo, você ia perdendo sua visão. Hoje está aqui, ó, né? Uma brincadeira de rocha, né? Transforma numa lente, e essa lente ela me substitui. Quando não, eu posso fazer uma cirurgia. Ele vai lá dentro dos meus olhos, minhas lentes naturais, e ele lá dosa, né, o grau, enfim, o que antes era tido como impossível, hoje é possível, né? A genética hoje, a possibilidade de você geneticamente desenvolver órgãos. Eu preciso só de um fiapo do teu cabelo. Vou lá, localizo teu DNA, e no DNA eu localizo aquele filamento de DNA que é responsável pelo crescimento da tua orelha, por exemplo. E aí eu aplico nas costas de um rato. E com algumas semanas, não mais que 2 meses, nasce uma orelha humana nas costas de um rato. E ali eu tiro aquela orelha humana e enxerto em você. Vai ter rejeição? Não vai, porque é sua. Então, esse desenvolvimento das ciências naturais, ele proporciona mais riquezas, entendeu? Por esse motivo é que elas são mais desenvolvidas e estão sempre em evolução. Estão lembrados? Ptolomeu dizia que defendia a tese geométrica. A Terra era o centro do universo. Aí veio Copérnico e Galileu Galilei, né, os dois, e aí ele se observa e diz que não, que a Terra, as coisas não giravam em torno da Terra, a Terra girava em torno do Sol, então o Sol seria o centro do universo, teoria heliocêntrica. E hoje nós já sabemos que não existe mais a teoria que existe um centro galáctico. Esse centro galáctico, ele nasce de uma explosão, denominada de Big Bang. Esse centro galáctico, ele era um ponto infinitesimal de densidade incalculável, e devido a essa densidade incalculável, ele explode. E nessa explosão, ele formou aí universos, as estrelas, as galáxias, os planetas, e ainda está explodindo ainda. Ainda está se expandindo. Vai chegar uma hora que ele vai se recolher.
tá certo? Ele vai se recolher. É a teoria que tem válida hoje, a teoria do Big Bang. Tá bom? Tem outras já existem outras. Já existem outras. O que quer dizer é que elas se desenvolvem porque trazem mais riqueza, trazem mais bens. E as ciências sociais, por que elas se desenvolvem menos? Porque as ciências sociais, elas nascem logo após, né, as ciências da natureza, para dirimir, né, para regular, para equacionar os problemas advindos das ciências naturais. Há o desenvolvimento, obviamente, há uma criação de riquezas, mas essa divisão da riqueza, às vezes, não é proporcional. E aí tem que vir as ciências sociais para fazer com que essa riqueza seja, pelo menos, distribuída de forma proporcional. E aí temos hoje aí os impostos, tá bom? Temos aí as contribuições, taxas, temos aí pessoas recebendo benefícios, às vezes nunca nem contribuiu para o Estado. Muitos deles não contribuíram para o Estado de forma direta, mas nós não podemos deixar que essa pessoa agora, ao final da vida, né, venha a passar uma necessidade tão grande que venha a ofender a sua dignidade. Esses conceitos de dignidade, esse conceito de equacionamento, de distribuição de renda, já não é mais das ciências naturais, mas das ciências sociais, comportamento do homem. Tá bom? É por esse motivo que a ciência da natureza se desenvolve mais rápido. E a ciência das sociais, aqui ela também desenvolve, mas ela vai desenvolvendo aqui um pouquinho atrás. Tá bom? Foi desenvolvida a possibilidade de clonar o ser humano. Ah, ótimo, excelente. Clonar o ser humano. Peraí. Mas a clonagem de seres humanos pode causar alguns problemas seríssimos. Por exemplo, você querer criar agora um super-homem, ou um super ser humano. Um super ser humano que ele está imune a doenças, imune ao câncer, ou imune a vários. E aí começa a escolher, por exemplo, uma determinada cor de pele que deveria prevalecer, uma determinada característica que poderia prevalecer. E aí vai. Isso aí poderia causar, consequentemente, ofensas a fenômenos interleves à natureza humana. Isso não pode tentar sempre olhando, observando. Tá bom? Já pensou em ter a possibilidade de criar uma super raça humana? O que seria de nós se não fôssemos dessa super raça? Né? Enfim. Então, esses problemas, as ciências sociais, elas vêm desenvolvendo. Tá bom? Distribuição de renda. Criou muita renda, muito capital. E está concentrado nas mãos daqueles que detinham, né? Que detinham, por exemplo, a produção. Mas aí, aqueles que produziam, peraí, vamos dividir aqui direitinho, aí começou. Aí surge o direito do trabalho, tá bom? Tá certo? E aí sucessivamente. Tranquilo? Até aí? Entenderam mais ou menos? Professor, e o direito? Onde é que estaria? Ora, obviamente, o direito, ele não estuda. O objeto de estudo do direito não é um objeto consequente. Pode observar que o objeto de estudo do direito, o objeto geral, é o homem. Obviamente que o direito se concentra no comportamento do homem. Tá bom? No comportamento do homem. E aí vem Hans Kelsen e ele subclassifica as ciências sociais em duas subclassificações. Ciências sociais causativas e ciências sociais normativas. Então, em um gráfico, nós teríamos ciências. As ciências se subdividem em duas, ciências naturais e ciências sociais, e as ciências sociais também em duas, ciências sociais causativas e ciências sociais normativas. Tá bom?
As ciências sociais causativas seriam aquelas ciências sociais que teriam como objeto de estudo o comportamento do homem como ele é. Como ele é. Tá bom? Aí vem aquela história da geografia humana, estou lembrado que eu falei para vocês há poucos minutos atrás, sobre o comportamento do homem, de sempre estar ali ao lado de águas. Também outro comportamento que também é estudado pela sociologia. A sociologia estuda o comportamento do homem como ele é. Como ele é. E aí vamos lá. A interação. O ser humano necessariamente precisa interagir com os demais. Que é outro comportamento que é inerente ao homem, que é o comportamento como ele é, a competição. O homem sempre está competindo. Vocês mesmos agora, nesse momento, estudando, né, se preparando para profissionalizar-se, e profissionalizar-se quer dizer que você vai ocupar um espaço no mercado de trabalho. Neste momento, vocês também estão competindo. Vocês vão tomar um espaço no mercado de trabalho jurídico. Quando você ocupa esse espaço, alguém vai deixar de ter ele. Não tem como todos ocuparem. No ramo do direito, né, segundo algumas pesquisas, quem escolhe o mundo do direito, quer dizer, todos que estudaram direito como ciência, quer dizer, todos que são bacharéis em direito, menos de 20% estão no mercado jurídico. Menos de 20%. A minha turma é de 85, né, da Federal, da Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Direito, né, do Ceará. A minha turma, nós fomos 84, a minha turma, 84. Nós só temos 16 no mercado de trabalho, do direito. Nós temos juízes na minha turma, tem uma juíza na minha turma, que eu me lembro, né? Alguns juízes, professor de direito, só ficou eu também na minha turma. A maioria, né, dos outros 14 ficaram no âmbito da advocacia. Alguns assumiram ali uns concursos públicos na área jurídica. Mas os outros, eu tenho um colega meu que é motorista de táxi, eu tenho um colega meu da academia, da Faculdade de Direito, que é dono de restaurante, eu tenho 2 que é dono de restaurante, 2. Né? Tem marchante, frigorífico. Enfim, não ficaram. Não tem como. Tu já pensou? Vocês já pensaram? Se todos os seres humanos, né, fossem médicos, odontólogos, matemáticos, geógrafos, advogados, juízes, professores, químicos, físicos, engenheiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, tecnólogos da informação. Já pensou todos aí? Eu pergunto a você, quem é que vai empacotar? Quem é que vai empacotar as minhas compras? Quem é que vai trocar o meu pneu? Quem é que vai lavar o meu carro? Quem é que vai me oferecer frutas na feira? Então não tem como, o mercado é muito imenso, tá certo? E de acordo com suas habilidades, de acordo com as suas chances e principalmente de acordo, né, com suas motivações e objetivos que você escolhe, você vai ocupar sim um espaço no mercado, tá bom? Às vezes o teu produto não é tão bom, e se o produto não é tão bom, ninguém quer, e se ninguém quer, ele é farto no mercado, e se tem muito no mercado, o preço é pequenininho, e se o preço dele é pequenininho, então a tua remuneração também é pequena. Mas às vezes você tem
um produto muito bom. Esse produto, como ele é muito bom, ele é muito querido. Como ele é muito querido, ele está em falta, sempre em falta. E se ele está em falta, então o preço dele é caro. E se o preço dele é caro, então a tua remuneração também é alta. É alta. E quem vai dizer essa querência são vários motivos, mas principalmente a necessidade humana, né? A necessidade humana. Quando o teu produto, quanto mais necessário ele for para a humanidade, mais procurado ele vai ser, né? Então, o trabalho do advogado, assessoria jurídica, é muito querido. Todo ser humano precisa da assessoria jurídica. Então, é um produto muito querido, tá certo? Mas, no entanto, nós temos muitos profissionais na área da advocacia. Muitos. Não ainda, não saturou ainda. Ainda cabe muita gente ainda. No entanto, tem advogados que têm um produto que não é muito bom. Se não é muito bom, ninguém quer. Se ninguém quer, está em fartura. Se está em fartura, teu salário, teus honorários são baixos. E às vezes o teu produto é muito bom. Como o teu produto é muito bom, todo mundo quer ele. E como todo mundo quer ele, fica em falta. E se fica em falta, tu vai cobrar mais caro. E teus honorários são mais altos. E assim sucessivamente, assim que se trabalha, né? Nós temos profissões que são altamente qualificadas. Altamente. Vou dar um exemplo. Um piloto da Força Aérea Brasileira. Para você ter a chance de estar sob o comando de um caça, né? Da Força Aérea Brasileira, que agora estamos chegando com um caça muito avançado, um dos mais avançados do mundo, tá bom? Para você entrar naquela cabine, meu amigo, você tem que ter muita qualificação, muito estudo, mas é muito. Você tem que dominar uma língua desde cedo, uma língua inglesa, que é a língua universal, a língua internacional. Desde cedo, com 6, 7 anos, já está já falando muito bem o inglês. Ter uma noção de física, de química, de matemática, de comunicação, de geografia, muito, muito, muito bom. Muito bom. Você vai passar por situações que dificilmente eu e você, pessoas normais, passaríamos. Por exemplo, uma força 9G sobre o teu corpo, né? Estar sob influência de determinadas situações que não vai ter um ponto referencial, norte, sul, leste, oeste. São coisas inimagináveis. Você começa entrando numa escola preparatória, depois vai para uma academia, dessa academia você vai para um treinamento. Rapaz, olha, para você chegar a ser um piloto da AFA, é uma carga de conhecimento, de preparação, de qualificação muito grande. E quando você chega lá, recebe uma patente, tenente, capitão, e vai ganhar o quê? 15 mil conto, 13 mil conto. Enquanto isso, nós temos um molequezinho, um menininho, no interior de Minas Gerais, que mal sabe falar o português. Pega uma bola de meia e domina essa bola de meia no pé, pra cá, bota pra cima, bota pra baixo, bota pra baixo, vai tudo. Vai para um clube de futebol e lá começa a brincar, né? De passar uma bola perfeita, de passar lá, dar uns dribles e tal. De repente, esse menino está com 17, 18 anos, ganhando milhões por mês. Enquanto o piloto da AFA, altamente preparado, 15 mil conto. E esse menino
Milhões. Aí você pergunta, professor, isso é injusto? Não, não é injusto. Não é questão de injustiça. Não é questão de injustiça. É questão de produto. O produto do piloto de caça, que é segurança nacional, segurança contra estrangeiros, ninguém se interessa. Não estamos em guerra. Quando foi que nós estivemos em guerra? Quando foi? Quando foi que tentaram invadir nosso país? É aquela história. Mas futebol arte, por exemplo, não é o que eu desejo, tá bom? Mas eu sei que o futebol arte é muito querido. É tanto que enche estádios, né? Influenciam gerações. Então, como é muito querido, tem pouco, não é muito, pode observar. Não vamos comparar. Você pegar aí os grandes nomes do futebol mundial hoje, você conta nos dedos, tá certo? Que ganham aí bilhões, às vezes, no ano. Entenderam? Entendeu? Então, o que eu quero dizer é que devemos ter cuidado, né, em julgamentos. E como profissionais, devemos zelar pelo nosso produto, para que o nosso produto seja bom. Porque se o seu produto for bom, meu amiguinho, minha amiguinha, todo mundo vai querer. E se todo mundo vai querer, ele vai ser caro. E se ele vai ser caro, você vai ganhar honorários bons. Estou falando aqui em termos de mercado jurídico, mas isso vale para qualquer outro mercado, tá bom? Como professor também, como um bom engenheiro, e assim sucessivamente, tá bom? Então, eu dei o exemplo de uma assessoria jurídica como produto, de um produto um produto de um trabalho, dei também o futebol arte também como tal, e também o caso de uma segurança nacional, e assim sucessivamente, tá bom? Então, tem as ciências sociais causativas, que estuda o homem como ele é, tá bom? Tem a sociologia, a história humana, a geografia humana, são exemplos. A economia, né? A economia, não é economia política, é economia mesmo. Ela estuda o homem como ele é. Aí tem as ciências sociais causativas. As ciências sociais causativas são as ciências sociais que estudam o comportamento do homem como deve ser e não como é. Como deve ser. Aí nós temos a religião, é uma ciência social causativa, a ética, ciência social causativa, a moral, ciência social causativa, a etiqueta, ciência social causativa, e temos também, causativa não, normativa, me desculpe, vou repetir. As ciências sociais normativas estudam o homem, o comportamento do homem como deve ser e não como é. As ciências sociais normativas, exemplos, aí nós temos a ética, a religião, a etiqueta, a moral e o direito. O direito é uma ciência que estuda o homem como deve ser e não como é. Pode observar. As normas jurídicas, elas trazem consigo um dever ser. Você deve agir dessa forma. Você deve não agir dessa forma. Nunca como é. Tá bom? Nunca como é. Tá certo? Entenderam mais ou menos? Então acredito que hoje dá pra gente trabalhar, para hoje à noite, essas noções de ciência, tá bom? Requisitos da ciência, as classes de ciências e as subclasses de ciências sociais. E aí pode discutir hoje à noite, tranquilo? Estamos aí com 54 minutos de aula, uma conversa bem aberta com vocês, mas que tem um determinado conteúdo jurídico muito forte. A minha forma de trabalhar é trazer esses exemplos para fazer com que vocês penetrem nesse mundo do direito
sem muito percalços. Tranquilo? Então pronto. Hoje à noite a gente se encontra para um Tira Dúvidas. Se cuidem. Tá bom? Se cuidem. Aí estou mandando já esse vídeo e mandando também um roteiro com algumas indagações. Tchau, tchau e até mais tarde.